Amados ouvintes, queridos amigos, pessoas maravilhosas que nos assistem aí do outro lado, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Espírita aqui pela Rádio Atual Online. Nós estamos aqui hoje, 29 de setembro, né, última quinta-feira do mês de setembro de 2022. A gente vai iniciar aqui o Conexão Espírita hoje, né, como todo última quinta-feira do mês, com o Despertar com a Flor da Vida, né, que é a participação mais do que especial do Lar de Carla, lá do ICO, né, que é dirigido pela Ana Clébia, que vai estar aqui conosco hoje. E aí a Ana Clébia sempre nos traz esses amigos maravilhosos, né, dela. E aí hoje ela nos trouxe uma pessoa que é muito, muito gente boa, né? Eu tô encantada com como é gente boa. E também é médium, tá? Eu vou ler aqui pra vocês a biografia, né? Um pedacinho da biografia dele, que é o Henrique Marcelo Bottaro. É um médium lá de Ribeirão Pires, de São Paulo, né? E desde criança, o Henrique Marcelo Bottaro teve as suas faculdades mediúnicas afloradas, né? Essas foram descobertas por sua professora Célia Regina e uma benzedeira local, Dona Albertina. Aos 8 anos de idade, já tinha sintonia com os espíritos em casa, na escola e mais tarde no trabalho, sem saber o que representariam tais fenômenos. A partir de então, Henrique Marcelo Bottaro começou a frequentar o Centro Espírita Ismênia de Jesus, em Ribeirão Pires, com a orientação de Neuza Barbosa Conceição e Rosa Meca, a tia Rosa, com quem fez vários cursos doutrinários. E aí, durante 23 anos, realizou vários trabalhos sociais relevantes para a comunidade e, em 2014, começou a atuar como médium psicográfico, né, e a viajar por todo o Brasil com o recebimento de mensagens de entes queridos que retornaram à pátria espiritual. Ele tem entre seus benfeitores a Amélia e o Ramires, e atualmente desenvolve suas atividades mediúnicas em Mauá, São Paulo, e em outras cidades do estado de São Paulo, né, e também em outros estados do país. Também ministra um curso de psicografia desenvolvido por ele próprio, onde passa adiante os seus conhecimentos e prepara os médiuns com Jesus e com base na doutrina espírita, né? Esse trabalho que visa o consolo às famílias que perderam seus entes amados. Além disso, ministra cursos sobre a doutrina dentro e fora do Brasil e no campo social se dedica a atender famílias carentes juntos com amigos e um grupo chamado Campanha de Lá em Lá, com distribuição de cestas básicas, né? Além de possuir 4 obras literárias psicografadas. São elas As Flores do Jardim de Maria, volume 1 e 2, e Quando Você Me Recebe em Seus Braços, e Na Sombra da Imortalidade,
e As Badaladas dos Séculos, O Despertar de um Cristão. Parte da renda dessas obras é voltada para a assistência das famílias, né? E Ramires, que é seu benfeitor, nos diz: o amor é a somatória de todos os bons sentimentos colocados despretensiosamente acima de qualquer imperfeição, a todos os seres vivos, independentemente do plano em que se encontrem. Essa é uma pequena biografia do Henrique Marcelo Bottaro, né? O Henrique, que é o nosso convidado, é o convidado do Lar de Carla de hoje, né? Então, agora, né? A partir de agora, eu vou dar as boas-vindas a eles dois. E, gente, hoje eles vão trazer, assim, pra gente um tema muito bacana, que é sobre a possibilidade ou não, né, dessa psicografia por pessoas que desencarnaram pela via do suicídio, né? Então, antes de mais nada, muito boa noite, Henrique, muito boa noite, Ana Clébia, sejam muito bem-vindos. Peço aí até desculpa, vocês não estão me vendo, né? Pequenos problemas técnicos, mas está tudo certo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem e sejam muito bem-vindos ao Conexão Espírita de hoje. Ana, começa você. Oi, boa noite a todos e a todas, né? Agradecer aí à Rádio Atual, às meninas Samira e Tailane, por nos convidar para esse programa e agradecer também nosso convidado, né, que é o Henrique. Muito obrigada e que vocês todos sejam bem-vindos. Muito obrigado, e eu também gostaria de dar boa noite a todos que estão acompanhando a Rádio Atual, a força da nossa voz. Tá vendo? Vou virar propagandista da rádio, né? Muito bem, é um prazer inenarrável estar com vocês. Nós estamos aqui, né, nas polaridades, né, Ana? Você está no Nordeste, está em Fortaleza, Ceará, super calorosa, e eu estou aqui em São Paulo, no Sudeste. Aqui está fazendo 13 graus, com sensação térmica de 10 graus. Então, você vê como é que eu estou, né? Eu estou no Icó, na terra de Viana de Carvalho. Eita, só de Viana de Carvalho, né? Muito bem. Amanhã eu vou estar em Salvador, psicografando no Centro Espírita Viana de Carvalho, por coincidência, né? Muito obrigado também à Conexão Espírita, esse programa que sempre elucida as pessoas e traz a informação correta e construtiva, né? E a todos, você, Ana, já é amiga e parceira, pessoal do Lar de Carla, nosso querido Samuel, nosso querido também amigo e médium Newton Souza. É um prazer estar aqui e eu estou aqui à disposição. Vamos lá. Vamos fazer tipo um bate-papo, né? Acho que fica mais interessante. Vamos sim. Deixar aqui o meu muito boa noite a vocês também que estão chegando aqui, que são seguidores do Henrique Bottaro, né? Que são alunos dele também. E vamos compartilhar, né? Que estão por aqui, exatamente, compartilhem aí, curtam a nossa live, mandem para os amigos, comentem bastante, que ajuda muito, né? A gente tá levando aí a doutrina espírita para mais gente. E deixando aqui o meu muito boa noite, né, a todos vocês que estão chegando hoje, aqui tem muita gente. Daqui a pouco eu vou olhando aqui, dando um alô para vocês, né? Eu estou, vocês falando aí de onde vocês estão, né? Eu fiquei querendo dizer também, estou em Várzea Alegre, né? A sede da Rádio Atual é em Várzea Alegre, no Cariri, né? No interior do Ceará. E aqui tá bem quente, diferente do seu frio gostosinho aí, aqui tá bem quente. Tá gostosinho não, amada. Não se iluda. Tá? Não se iluda, porque aqui, minha filha, as pombas estão voando de gorro. Tá muito frio. Imagino. Mas para a gente dar início aqui ao tema de hoje, né? O nosso programa é curtinho, mas a gente tem 50 minutinhos aqui, mas vai dar tempo a gente falar tudo que a gente tem vontade. Vamos sim. E aí eu quero, né, deixar aqui a primeira pergunta, assim, que é, Henrique, de longe, uma das que a gente mais recebe aqui dos ouvintes, assim,
muda alguma coisa quando esse espírito acontece, né, de sucumbir, né, e tirar a própria vida. Acontece alguma coisa nesse processo que muda a visão desse espírito de mundo ou não? Realmente existe alguma coisa nesse processo que faz com que ele veja a atitude que ele teve como errada ou isso não acontece? E essa é uma pergunta que a gente recebe bastante. E aí, você, enquanto médium, que tem esse contato direto, né, com esses irmãos do outro lado, talvez você possa nos responder. Muito bem, vamos lá. Peço primeiro a Jesus Cristo e os benfeitores, né, o Ramires e a Amélia, que me intuam para que eu possa falar com precisão e dentro da nossa doutrina consoladora, né, que é o Espiritismo. Vamos Assim lá. seja. Nós temos que entender, primeira coisa, eu não gosto dessa palavra, né? Eu nem gosto muito de pronunciar essa palavra. Eu costumo falar pelas portas do equívoco. O nosso amigo e médium também, Newton Stuck, ele usa acidente da razão, enfim. Nós temos, só que essa palavra, né, ela é muito estigmatizada ao longo de toda a história, né? Tudo que nós iremos falar aqui, nós não queremos que as pessoas entendam que existe uma apologia ou que nós queremos poetizar a situação ou florear as circunstâncias. Mas nós temos que, como cristãos, abordar a temática que já é pesada por si só, de uma forma mais tranquila. Nós estamos falando de equivocados. Primeiramente, nós estamos no mundo de prova de expiação. Então, todos somos equivocados. Todos nós temos nossos delitos perante a consciência divina, né? Porque uma coisa que também que existe muito de equívoco é o quê? É que as pessoas acham que Deus fica com um martelinho de corte, ou Jesus Cristo, a bater lá, culpado, inocente, culpado, inocente. Isso não existe. Nós temos que primeiro quebrar isso, que isso não existe, tá? O maior tribunal que Deus nos deu é a própria consciência, tá? Então, falando do delito em si, tá? Todo aquele que acomete contra si mesmo, primeira coisa, a maioria deles carregam consigo patologias. Isso nós não podemos negar, né? A maioria deles carregam quadros patológicos, porque nós sabemos que a depressão é algo patológico, é uma doença, né? Então, a maioria vem com esses, né, quadros, ou, como eu disse, a maioria. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, sabe? É Sâmia, né? O seu nome? Tayane. Tayane, tudo a ver, né? Tudo super parecido. Que é o Tayane, né? Olha só, Tayane e Ana. Eu gosto de falar bem no popular, tá? Olha só. Vou falar uma história de 30 segundos. Nós temos lá o seu Joãozinho, que nasceu lá no interior, um homem matuto, um homem simples, mas muito sábio, né? Ele é um homem muito honesto, muito honroso, casou, nunca fez nada contra sua esposa, teve os seus filhos, criou muito na base da enxada, deu educação, deu escola, né? Deu tudo isso, né? E aí, lá com seus 60 anos, o seu João passou por uma circunstância na vida dele, né? Uma coisa hipotética que eu estou falando, tá? Ele passou por uma situação na vida dele e ele estava fragilizado, foi lá e acometeu contra si mesmo. A pergunta que eu faço, que eu estou aqui para responder, mas eu vou perguntar. A pergunta que eu faço, está fadado o seu João ao fogo do inferno só porque ele acometeu naquele segundo ali contra si mesmo? Não! Respondam, gente. Fala para mim o que vocês acham nas redes sociais.
Vamos movimentar esse trem aí. Entendeu? Ele está fadado ao fogo do inferno, conforme foi ensinado a todos nós? Então quer dizer que os outros 65 anos de bom cristão, os outros 65 anos sendo um bom cidadão, sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo um bom marido, sendo um bom tudo, quer dizer que não valeu de nada? Por causa daquele um segundo impensável, vai ser jogado tudo fora. Então, uma coisa que nós temos que aprender. A misericórdia divina é para todo mundo. Quando é para todo mundo, eu gosto muito bem de falar isso quando eu faço minhas sessões de psicografia. Ou quando me pergunto sobre a temática. Quando Jesus foi crucificado, Tayane, quando Jesus foi crucificado, do lado dele, quem estava do lado dele? Eram nobres? Eram reis? Eram endinheirados? Eram padres? Eram santos? Eram ladrões. Vamos substituir a palavra ladrões? Vamos falar por equivocados? Né? Sim. Quem estava na cruz junto com Jesus Cristo? Equivocados, independentemente de que área da sociedade eles se equivocaram, tá? Eram equivocados. O que Jesus falou para eles? Hoje mesmo, vocês estarão comigo no reino dos céus. Isso mostra que a misericórdia dele é para todo mundo. Aqui nós também não podemos, logicamente, que cada ramo do equívoco, tá? Seja ele social, moral, não importa o que seja, cada ato tem a sua consequência. Mas, isso aí é um outro departamento, tá? Nós sabemos, o Espiritismo ainda fala isso, que o maior ato contra a criação é o equivocar-se com relação a si mesmo, tirando a própria vida, né? Este é um dos maiores, assim, alertas que existe na doutrina espírita, né? Nós não estamos suavizando ou querendo tirar o peso da responsabilidade perante ao ato. Não é isso, porque todos responderão. Todos os equivocados, que são os mais de 7 bilhões de almas reencarnadas, cada uma responderá perante a própria consciência, conforme for tendo a maturidade espiritual. Mas uma coisa que é muito levada em conta, viu, Tayane e Ana, pela espiritualidade é o quê? São os agravantes e os atenuantes. Tudo tem. Tudo, para todos nós. Eu sei que eu estou colocando a temática de uma forma muito ampla de equivocados, mas pegando aqui, né, do nosso assunto especificamente, eu só quis abordar nessa mântica ampla para que todo mundo entenda que todo mundo é equivocado, né? Aí nós vamos falar de escalas de equívoco, aí já é outra coisa, né? A misericórdia de Jesus é para todo mundo e tudo existe agravante e atenuante. É muito levado em consideração o que levou às circunstâncias. Logicamente que nunca justificará. Essa pessoa responderá? Responderá. Mas nós temos um exemplo clássico que eu recomendo a todos. Ivone Pereira do Amaral. Memórias de um Suicida. Leiam, vocês vão entender a história, né? E ali tem todo um desenrolar. E você vai perceber que o próprio juiz ali é a própria consciência do envolvido, né? Então, acho que seria mais ou menos isso, né? Espero que eu tenha respondido. Sim, sem dúvida. Deixa eu dar boa noite aqui para os grupos que eu estou vendo aqui que estão com a gente, né? O Lar de Carla, né? Dona Ritinha, Bárbara, a Jari já está por aqui. O Geeva, né? O Dioguinho também está por aqui. O Dauler, muito boa noite. A Inaíse também, boa noite. Ana Luísa, que também é do Geeva, um cheiro, Ana. Aqui no
no Facebook também. Deixa eu dar aqui o boa noite aos nossos ouvintes, né? Eu já vi aqui que Roberto tá sempre com a gente, também tá por aqui. E agora o Facebook resolveu fechar o bate-papo, gente. Não tem problema, eu te ajudo. Boa noite para Simone Menezes, da Bélgica. Olha, estamos internacional. Olha que chique! Né? Nós temos. Você fala, Tainá, quando você conseguir voltar aí. Senão eu vou falando aqui, tá? Porque eu tô numa outra máquina olhando ali, ó. Ai, eu agradeço que o meu sumiu aqui para mim. Tá bom. Boa noite, Ana Cristina, Beth, Eliana, Adriana Valverde, Ana Cruz, Joildes, Tayane, Bárbara Leal, Allan Kardec. Olha, temos a honra de receber, né, para poucos, Allan Kardec na nossa live. Tem um rapaz chamado Allan Kardec, né? Que legal. Roberto Estrela, né? Todos sejam muito bem-vindos. Isabel Dias Spindler. Só que eu gostaria de pedir para vocês, estão gostando? Gente, eu sei para trabalhar em rádio e TV. Vocês estão gostando? Compartilhe. Não custa nada, né? Você não vai gastar fluido vital, não. Aperta lá, compartilha, porque se de repente essa live pode chegar, esse programa pode chegar na casa de alguém que realmente esteja precisando ouvir. De repente essa live vai fazer uma pessoa, ao invés de dar um passo para frente rumo ao equívoco, nós podemos, através dessa live, fazer ela poder dar 2 passos para trás. Né? Isso, exatamente. Obrigada. O pessoal aqui de Diadema, de Maricá, tô vendo aqui pelo endereço de Campinas, viu? Obrigada, gente. O meu amigo, acabei de chegar aqui agora, o nosso querido amigo e médium, que nós estaremos em Salvador amanhã, o Fábio Castro, é um ótimo médium. Só não é bonito, mas é um ótimo médium. Que ótimo. Não, voltou. Muito bem. Vamos lá, pode fazer a pergunta. Nós vamos lá. E a Ana também. Ô, Ana, pode falar também, viu, amada? Isso, eu já ia falar. Ana Kleber, se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Algum comentário, né? Pronto, você, Henrique, que recebe psicografia, né? Milton Souza costuma dizer dos espíritos que partem deliberadamente. Né? Então, esses espíritos, quando você recebe a carta, né, deles, eu quando escuto lá de Milton Souza, geralmente eles pedem para que o familiar divulgue a carta. Por que será que eles pedem essa divulgação? Para que a informação chegue. Porque o pior sentimento que o ser humano pode carregar é o arrependimento. Porque quando a pessoa acha que ela vai findar a vida material, e com esse findar vai ficar tudo certo, acabou o problema aí, pelo contrário, é aí que ele superlativa. Por quê? Porque ele vai passar pelaquela transição do desenlace, vai olhar para o corpo e vai ver que ele só deixou o corpo, mas a essência continua viva, ele continua vivo, as problemáticas que o trouxeram até aqui continuam ali, não cessaram, e ele vai se arrepender. E cristal quebrado não se cola, né? Não tem como religar o cordão de prata, os cordões à matéria, não tem, né? Aí só resta o famoso ranger de dentes, né? Particular de cada um ali, né? É uma situação muito triste, né? Mas sempre com respaldo da espiritualidade em cuidar, né? Elucidar. Jesus sempre está conosco, né? Nunca podemos nos esquecer disso, né? Sim, e uma pergunta, né, que também a gente recebe bastante, é se é possível essa comunicação, né? Eu vejo aqui até no chat, acho que eu perdi aqui, subiu para mim, mas alguém perguntou, né, que tem um parente que acabou desencarnando por essa via, e a pergunta é sempre a mesma. Será que é possível eu receber alguma comunicação? É possível alguém que desencarnou dessa forma tão dolorosa se comunicar com a gente aqui? Né? E
a gente recebe muito essa pergunta, e aí eu lhe faço essa pergunta, Henrique, é possível? Olha, voltemos aos conceitos. Se a misericórdia de Jesus é para todo mundo, você acha que ele vai chegar e vai falar assim: não, você que morreu de infarto, você pode psicografar. Você que morreu de câncer, você pode psicografar. Você que se equivocou porque era doente da alma, não. Porque você merece o inferno. Vamos falar português, claro. Não, isso não existe. Né? Até a própria. Sim, eles vêm. Eu recebi. Até esse final de semana eu estive psicografando em Diadema. Eu recebi 2 cartas belíssimas de pessoas que se equivocaram e partiram, né? Então, e você vê hoje essa lucidez, mas todos abordam, que é pela misericórdia de Jesus, todos abordam o tratamento intensivo psicoemocional que eles fazem, né? Já houve casos, isso comigo, cada médium tem a sua história, cada médium sente diferente. Já houve casos e na maioria dos casos, trazê-los nas sessões de psicografia, com todo um aparato da espiritualidade, né, é terapêutico para eles. Porque eles estão tendo a chance, estão tendo a voz que gritaram por muito tempo no seu silêncio, que é o perdão à família. Parece até muito clichê, né? Mas não, né? Nós estamos falando de uma realidade. Se você se equivoca com um grupo de pessoas, você quer fazer o quê com eles? Se redimir. E o que você pede? Perdão. Então não é clichê, é um fato. Né? Todos abordam perdão, todos abordam um restabelecer perante a própria consciência, né? Tem todo um aparato. Eu lembro uma vez, foi muito tempo atrás, aconteceu uma situação que tinha um aparato espiritual tão grande para trazer aquele espírito. Ah, mas por que para ele tudo isso, para o outro não? Nós estamos falando de alguém que vibracionalmente está sensível. Nós estamos falando de alguém que está se recuperando psicoemocionalmente, né? Ele vai reencontrar a família. E aquele reencontro ele não pode ser unilateral, ele tem que ser dos dois lados benéficos. Então, ele também tem que ser salutar e libertador e uma forma de reconstruir também para ele. E só que nós não podemos esquecer que eles vão estar ali, de repente, vendo a família, tá? Então, por isso que todo esse aparato aí, e sim, eles podem psicografar, sim. Volto a dizer, com que tempo? Cada caso é um caso. Tudo tem o seu agravante, tudo tem o seu atenuante. Certo? Certo. Exatamente, né? Eu vendo aqui o chat, você falando, e fiquei aqui acompanhando, e eu vi algumas mensagens, né? Alguns textos, e perguntando justamente sobre o tempo, né? Que você acabou de responder. É muito diferente, né? O tempo é muito relativo. Quando a gente está sofrendo, o tempo demora muito a passar. E quando a Sim. gente está feliz, o tempo passa muito rápido. Muito bem. Então, Eu posso só retificar aqui um detalhe, para que a sim. gente não interprete errado. Quando disse que cada um tem o seu tempo, por exemplo, a pessoa que cometeu contra si, ele precisa de um cuidado maior. Não é, pelo menos comigo, pelo que eu sei, eu posso estar equivocado. Não é cometeu hoje, semana que vem ele se comunica, tá? Tem toda uma reestrutura psicológica que precisa ser feito nele, não é assim. Esse de que não tem prazo são para as pessoas também equivocadas, mas que não a cometeram contra si. Isso está no livro dos Espíritos, livro dos Médios, se não me recordo, né? Livro dos Médios, acho. O espírito ele pode se comunicar por vias normais, um desenlace normal, padrão, digamos assim, tá? Horas depois do desenlace. Como nós estamos falando de uma pessoa doente da alma, em caso grave,
né? Posso estar equivocado, mas pelo que eu sei, estudo não é assim de uma hora para outra, tem todo um preparo, um reajuste psicológico, né? Tá bom? Sim, e também tem a questão de que, mesmo que demore anos para um espírito, para outros pode ser décadas, né? E para outros Exatamente. séculos. Opa, Então, opa. enquanto para a gente que estamos aqui, né, esperando, às vezes esperar por uma comunicação por um ano é uma eternidade. Mas é exatamente o Exatamente. que o nosso ente querido que está do outro lado precisa, né? A gente, enquanto pessoas que ficaram, né, que ainda não despertaram para a espiritualidade, a gente precisa perceber que do outro lado eles estão ali esperando também um momento, né? Eles estão estudando, eles vão se melhorar, e eles precisam da gente é, o melhor que a gente puder dar, né? Em Sim, questão de porque na verdade, oração. esses encontros, eles não podem vir, porque ninguém quer se reencontrar para receber notícia desagradável. Tipo assim, ah, não estou bem, não estou tão bem assim. Não, a proposta de uma carta consoladora não é essa, né? É mostrar a imortalidade da alma e mostrar também que a misericórdia de Jesus é para todo mundo, ah? Eu gosto de deixar isso muito bem claro. Todo mundo tem direito perante ao Pai, entende? Né? Sim, sim. É muito, muito interessante a sua colocação enquanto médium que consegue receber isso, porque é muito, muito importante para a gente que fica aqui, né? Que a gente escute isso de uma pessoa que sabe, que sente no corpo. E aí, uma dúvida Hum. minha, aí é Pode, uma dúvida pode, pessoal. pode falar hoje, pode perguntar hoje. Ô, Ana, fala também, Ana. Vamos, mulher. Deixa Pode eu falar, falar, Ana. você falando aí do terapêutico, né? Que é escrever é uma forma terapêutica. Minha irmã, ela partiu dessa forma, né? A Carla. E ela já escreveu pelo Newton Souza, e uma das cartas ela diz: me deixaram escrever, porque essa é uma forma de eu me melhorar. Né? Então, assim, como você falou, eles têm essa permissão, muitas vezes, né, porque eles se melhoram com o pedido de perdão, com pedir, que ela pede que a carta, uma vez ela disse, quem essa carta é para você, eu estou escrevendo para você, mas é para todo mundo. Né, assim, como que ela pede para divulgar, para que as pessoas entendam, né, como é que acontece, para evitar. E outra carta também ela pede, ela diz assim, que ainda não está preparada, mas quer muito ajudar as pessoas da terra dela para evitar outros suicídios, né? Sim. Então, é isso, né? É terapêutico mesmo, como você falou. Né? Muito Pode legal. fazer, Tainá, sua pergunta, Tayane, desculpa, sua pergunta, pode falar. Pronto. A minha dúvida esses espíritos que têm esse desencarne, né? Eles recebem ajuda de familiares durante essa ideação, né? Essas manias. A gente pode dizer que esses espíritos amigos, eles ajudam e, inclusive, durante a passagem e depois, como é que fica essa situação? Eu pergunto isso devido a um comentário aqui que eu vi também, que hoje eu tô, meu celular não tá me ajudando a achar os comentários Não de tem vocês, problema. mas foi devido a um comentário que tinha aqui falando sobre a sensação do abandono, né? Sensação de que parece quando a pessoa está com essa mania suicida, ela fica um pouco nessa sensação da solidão. E aí eu gostaria de saber assim, como que fica esses outros espíritos, esses nossos amigos e guias e protetores do outro lado durante esse nosso sofrimento. Muito bem, olha só. Todos nós somos amparados, né? Todos os nossos parentes que já estão do outro lado, que estão acompanhando a situação delicada que está acontecendo conosco, o que eles fazem? O que nós podemos fazer? Ficar em prece, eles ficam em prece
e ficam vibrando para que a pessoa não atente contra si, tá? Mas mesmo assim, eles recebem todas as vibrações positivas, os melhores emanações de pensamentos, só que eles não podem interferir no livre-arbítrio. Aí você fala assim para mim, mas como é que uma pessoa que não responde por si vai responder pelo seu próprio livre-arbítrio? Mesmo assim, em algum momento ela tem o direito da escolha, né? E aí é uma coisa muito complexa, que não dá para nós nos aprofundarmos assim, né, tão rapidamente. Mas digamos que a misericórdia de Jesus é efetiva mediante ao amor dos familiares, dos guias, dos benfeitores espirituais, tá? Nos emanando, nos cercando de amor e carinho para que nós não sucumbamos, né? Mas existe todo o respaldo espiritual, sim, né? Sim. Por quê? Porque nunca falta a misericórdia de Jesus. E Jesus designa os seus próprios irmãos para cuidar dos seus próprios irmãos, né? Porque Deus fala aos homens através dos próprios homens, né? Sejam ele encarnado ou desencarnado. Sim, tem uma pergunta aqui do Dioguinho, aqui no YouTube. Ele pergunta assim: é, ele diz, a minha maninha comunicou-se 3 meses depois de desencarnar deliberadamente. O que faz com que o espírito possa se comunicar tão rápido? Os agravantes ou os atenuantes, tá? A consciência espiritual dela também. Tudo é um monte de coisa. Não dá para colocar, não é uma fórmula, não é uma etiqueta, uma fórmula de um remédio que você coloca em todas as embalagens. Não, tá? Cada situação é uma situação diferente, tá? Não dá. Tem aí o grau de conhecimento espiritual da pessoa, a espiritualidade da pessoa, os agravantes, os atenuantes, entendeu? Né? Eu vi também ali no Face uma pessoa falando assim, ah, quando a pessoa ela comete contra si, ela interrompe o plano reencarnatório dela, né? Como é que fica tudo isso? Existe aí, mas eu não gostaria de entrar nessa. Eu gostaria só de abordar para a pessoa ver que de repente nós abordamos, mas não me aprofundar. Eu gostaria de convidar a todos que conheçam a doutrina espírita, estudem a doutrina espírita. Por quê? Porque tem toda a parte fluídica. Ah, mas eu ouvi falar que tem espírito que acompanha a própria decomposição do corpo, tem espíritos que ficam no cemitério, tem espíritos que ficam grudados à matéria. Que nem eu disse, nós não podemos fazer de tudo poesia. Existe, tá? Mas não podemos generalizar. Não são todos os casos, tá? Não são todos os casos que passa por esse processo, né? Então é isso que nós temos que deixar também bem claro. Não é poetizando a situação, mas também não negativando as circunstâncias, tá? Mas sim analisando, estudando. Que nem, por exemplo, no hospital. Todos no hospital é doente, não são? Mas nem por isso todos têm o mesmo prontuário. Não é verdade? Né? Faz Embora sentido. todos são doentes, nem todos têm o mesmo, nem todos não, ninguém tem o mesmo prontuário, né? Cada prontuário, o que é o prontuário? É a história de cada um, né? Então ali nos doentes da alma, né, os enfermeiros da espiritualidade, vamos colocar assim dessa forma, criando um exemplo didático, cada um vai ser analisado o prontuário espiritual, né? O prontuário daquele paciente para que obtenha-se o melhor tratamento. Uns ficam na clínica médica, outros ficam somente em recuperação, outros ficam nas UTIs, né? Então, cada caso é um caso. É importante nós entendermos isso,
né? Sim. Ô, Tayane, Oi. eu tô olhando pro lado, para outra máquina para poder te ver. Eu também fico aqui olhando, direto olhando para baixo, que meu retorno de vídeo também tá embaixo. Aí eu esqueço de olhar para o público. Perdão, gente. Não tem É, problema, não. A gente olha. pois é, às vezes eu fico, gente, eu esqueço de olhar para o público. Você vai passar aquilo lá? Vou sim. Deixa eu te fazer Oba. uma pergunta aqui do Ricardo Peralta, que é muito interessante. E aí, quando Sim. você responder, eu acho que já cabe bem o vídeo depois, tá? Eu vou até pedir para Iago já deixar aqui pronto. O Ricardo Peralta no YouTube também, ele diz assim, que ele diz boa colocação, né? Comentando uma outra passagem que você falou. Ele diz Obrigado. de nenhuma maneira um espírito pode, em psicografia, de alguma maneira ser ajudado por nós, né? A pergunta dele é: existe algo que a gente possa fazer para ajudar esse espírito se comunicar? E aí ele diz: ou essas cartas só são emitidas quando o espírito já está totalmente em paz. Bem, vamos lá. Primeiro, a gente pode ajudar amando, não julgando. Julguemos. O verbo amar. Eu amo, tu amas, nós amamos, vós amais, eles amam. Mas não julguemos a situação. Beleza. Numa sessão de psicografia, não é permitida a entrada de qualquer espírito. Tipo assim, não é uma coisa assim, aos de Deus dará. Ah, quem vem ali se afina com média, escreve, tá tudo certo. Não. Existe toda uma organização, uma logística, né? E eu acho, aí é o achismo, né? Eu acho que só vem na sessão de psicografia aquele espírito que já atingiu o processo terapêutico. Eu preciso disso para dar sequência à minha recuperação. Eu preciso dessa terapia. Então, aí sim, quando o espírito ele está nesse patamar terapêutico, que ele já se reequilibrou um pouco, ou de uma forma satisfatória para a comunicação, aí sim ele é trazido. Por acaso, remove-se à toa um paciente de uma UTI? Não. Ele só vai poder receber visitas, digamos assim, no momento aprazado, no momento correto, na hora que ele estiver melhor para tal. Então é tudo um processo. Então os espíritos que vêm numa sessão de psicografia, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelo que eu psicografo, né? Aí a gente pode falar com conhecimento de causa, tá? São esses espíritos que já estão nessa condição terapêutica da situação, né? Ah, mas quanto tempo cada um vai levar? Aí cada um tem o seu prontuário, cada um vai reagir de uma forma, né? Eu acho que seria mais ou menos isso que ele me perguntou, tá aí na. É isso? Né? Se não foi, nem que me perdoe, mas foi o que eu entendi, Eu posso né? fazer só uma pergunta ou só dá para o vídeo? Pode, claro. Eu queria saber se esses espíritos que desencarnam dessa forma, eles podem trabalhar na prevenção e pós-venção, lá no plano espiritual, como também em futuras reencarnações. Eu não entendi. Se os espíritos que desencarnam dessa forma, lá no plano espiritual, eles podem trabalhar na prevenção do suicídio e na pós-venção? Se isso for uma coisa, deixa eu ver se eu entendi o que você quer dizer. Que nem, por exemplo, a sua irmã. Hum, Se lá no plano espiritual, se ela se interessar em trabalhar com grupos de prevenção, claro, porque lá ninguém fica ocioso. Quando já está no patamar que ele já responde por si só, ele vai se ocupar, né? Naquele próprio livro lá até escrevi aqui para não esquecer, da Ivone Pereira do Amaral, né? Do Memórias do Suicida. Você tem lá relatos no livro do Newton Stuck, Acidentes da Razão, também.
né? Então, chega uma hora, gente, tudo bem, aconteceu um delito, ele já vai estar restabilizado psicoemocionalmente. Ele vai se preparar para uma outra reencarnação, ele vai passar por outro processo, ele vai se ocupar. Tem espíritos que clamam para voltar o quanto antes, entendeu? Tem espíritos que não, que preferem ficar para poder se reestruturar, para não sucumbir novamente, né? Então, é muito complexo tudo isso, né? Mas o direito de atividades, estando em condições, é para todo mundo. É para todo mundo, né? É para todo mundo, né? É muito bom, assim, alguém comentou aqui no Facebook, e eu perdi de novo, perdão, de novo, ela comentou assim, né, que é muito bom saber que o ente, né, tá do outro lado e que ele também recebe ajuda, ele também é acolhido, e saber que no futuro ele pode sim estar trabalhando, né, que o sofrimento é passageiro. E aí, se você quiser aprender mais, se você tiver curiosidade para conhecer a doutrina espírita, né, eu lhe convido a estudar junto com a gente. Né? Nós temos vamos lá, gente, ó, vamos estudar junto com o pessoal. Vamos lá, pode falar aí, Tayana. Nós temos um grupo de estudos que surgiu, Tayane, isso, que surgiu a partir do Conexão Espírita, a partir dos ouvintes do Conexão. Ele se chama Grupo de Estudos Espíritas Verdade e Amor. Né? Você segue lá no Instagram, o conexãoespírita.geva, e lá tem um linkzinho na bio que tem o link direto para o grupo do WhatsApp. A gente está estudando o livro O Céu e o Inferno na segunda-feira. Na terça a gente tem Evangelho, né? E estudamos juntamente com o Lar de Carla o Evangelho também na quarta e o Livro dos Espíritos na quarta-feira também. Então, seja muito bem-vindo aos nossos estudos online. Vale muito a pena, principalmente, né, nessa época de vida corrida, que ninguém tem tempo de estar saindo de casa. Então, é uma boa para conhecer melhor essa doutrina consoladora. Fica aí o meu convite. E agora a gente vai colocar aqui o vídeo que o Henrique trouxe para a gente, né, como uma forma de... A gente não vai poder passar uns minutinhos, não? A gente vai precisar passar um pouquinho, mas... não muito, né? Minha técnica tá aqui me avisando que a gente não pode passar muito, porque tem um outro programa já na sequência, na grade. Então tá bom, então vamos terminar no horário. Né? Mas a gente vai colocar aqui o vídeo que você trouxe pra gente, que é muito lindo, eu chorei vendo esse vídeo, e eu acho que vale muito a pena a gente assistir ele. Beleza. A irmã de Júlio César Teixeira Pereira. Tudo bem, amada? Por gentileza. Se quiser que alguém grave para você, não tem problema, pode dar que eles gravam. Ou o Fábio também pode gravar daqui, né? Isso. Pode sentar aqui no meio. Isso. No seu tempo, fique tranquila. Pega o seu celular. De ajuda. Já está na lista. Está no vídeo já. Já. Vamos lá? Deixa eu só te falar uma coisa. Sim. Quando você me recebeu, eu vi ele com você. Sim. Por isso eu te abracei. Por isso que ele é bonito, né? Ele é lindo. Posso? Neuza, minha irmã. Minha irmã querida, sou eu, o Júlio César, entre parênteses, o grande. Brincadeira. Minha irmã, quem diria que um dia poderíamos nos falar novamente? Eu sei que parecia uma coisa impossível, mas eu não quero muito, e não me é permitido ficar falando daquele 12 de maio de 2018, onde eu não resisti
as emoções e a pressão do mundo. E aconteceu o que aconteceu. Os benfeitores me ajudam a escrever a você. Não quero e não posso. Desculpa. Falando você. Não. Que eu não fosse bom em falar. Eu sou bem articulado. Sim, mas o benfeitor Ramires me ajuda a escrever a você e a Adriana e a todos da nossa família. Mas eu não vim só. A nossa Mãe Maria está comigo. Ela e o nosso pai Osvaldo têm me assistido desde o começo. Sabe, Neuza, Adriana, eu sei que eu era uma pessoa que eu tinha tudo que eu poderia ter, ou que eu quisesse. Nossa família é maravilhosa, a nossa família sempre foi muito estruturada. Eu, você, Adriano, o pai, a mãe. Mas o meu problema era algo de dentro de minha alma. Algo muito maior que os meus quase 85, 90. Mas eu quero que você saiba que aprendi aqui que Jesus tem muita misericórdia de todos. Eu acreditava, mas eu tinha aqui minhas dúvidas, os meus questionamentos com relação a isso. Porque eu não entendia como Deus deixava um filho sentir o que eu sentia. Mas aqui eu entendo que Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. A nossa Mãe Maria tem minha tutela. E o nosso pai Osvaldo também. Eu não posso reclamar, não. Estou bem procurando entender, me entender a cada dia. Eu passo por longo tratamento. Eu não moro com os nossos pais. Eu estou num lugar que é um centro de tratamento para os equivocados. Mas eles têm permissão de vir me ver uma vez por semana. Eu sei que nem parece eu falando tudo isso dessa forma. Parece até que eu estou viajando. Mas você sabe que, embora eu tivesse a depressão, as questões existenciais, eu era muito racional. E até calculista. Mas eu não mentiria. Espero que você e a Adriana me perdoem se eu magoei ou fraquejei com todos. Mas também parecia que era algo anunciado. Era o medo de todos. E também o meu. Mas eu não posso me desequilibrar tocando neste assunto. Eu já recebi o perdão de nossos pais. Agora eu preciso saber se você e a Adriana me perdoam, para que eu possa seguir o meu tratamento mais tranquilo, sabendo que aquele amor da família e cuidado comigo continua. E eu, o Júlio César, alto, bem parecido com você, sorriso bonito, está bem. Eu tenho certeza que vou continuar bem.
E vou melhorar sempre. Olha, o meu tempo escoa com o tempo. E eu preciso terminar. A nossa mãe Maria pede para que você, Adriana, continue firme e fortes. E não ache que só sobraram vocês duas. Não. A mãe pede para falar que estamos todos juntos pelo amor de nossa família. Apenas vivendo em lugares diferentes. Agora eu vou parar, tá? Estou bem e feliz. Sempre, Júlio César Teixeira Pereira. Pronto, que bonito, né? Eu fiquei muito emocionada com... Ah, eu choro tanto, não pode ficar tocando esse tanto que eu já choro. Eu sou chorão. Eu fiquei emocionada. À tarde você me mandou 2, né? Eu chorei Mandei. nesse, chorei no outro. Eu digo, não, eu não tenho estrutura pra chorar desse tanto, não. Ai, nosso tempo tá acabando, né? Tá, mas eu já deixo aqui o convite pra você voltar, porque... Eu volto quando vocês quiserem, só fala com a Ana, você tem meu telefone, a gente pode fazer uma outra live sobre outro assunto, outras coisas. Eu gosto, eu falo mais como da cobra, eu adoro falar. Opa, E um deu abraço. certo. E um abraço viu, para todo mundo aí da técnica que tá ajudando a gente, viu? Aí, Iago tá agradecendo aqui. Iago é o nosso parceiro firme. Olha, gente, muito obrigada, né? Infelizmente a gente precisa encerrar, porque aqui a rádio tem a grade de programação e a gente só tem aqui 1 horinha. Mas eu quero deixar meu muito obrigada ao Henrique, aos guias, né? Aos nossos amigos espirituais, ao Lar de Carla, à Ana Clébia, né? A todos vocês que estavam E aqui. foi a nossa ponte, né, a Ana? Sim, a Ana Clébia só faz ponte com gente massa. Ave Maria, sou fã demais. E, gente, vocês que deixaram cada comentário, cada curtir, é muito importante. Obrigada. E sigam a gente nas redes sociais, viu? conexãoespírita.geva. Sigam a gente. Quem quiser me acompanhar, Sim. Cartas Canceladoras Henrique botaram no Facebook. Vai acabar nosso programa. Beijo. E Ana Clébia é o Lar de Carla. Arroba lá de Carla toda a vida. Canal do YouTube. Pronto. Até quinta-feira, gente, se Deus quiser. Um cheiro pra vocês.